Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso pré-prova Universidade Federal de Santa Catarina, a famosa UFSC. Essa prova, que ela é dividida em 3 dias de provas, vai estar contemplando lá no primeiro dia 10 questões de biologia. Entre elas a gente tem que lembrar que tem aquelas questões que são de múltipla escolha e que ela é um pouquinho diferente do que a gente é acostumado a fazer. Nessas questões de múltipla escolha, tu deve lembrar que essas questões elas têm no máximo 7 proposições, que elas estão entre o número 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, que elas devem ser somadas e devem estar, a partir desta soma, correspondendo a um valor entre o número 1 e 99, incluindo esses valores, tá? Então é uma prova que vai trabalhar aí um pouquinho diferente, quanto às questões somatórias, tá? E ainda tu tem que lembrar que tu tem aquelas questões que são abertas, aquela que tu vai responder ela no braço, tudo bem? Então vamos começar o nosso pré-prova. Eu vou trabalhar aqui os possíveis conteúdos que podem aparecer na prova da UFSC, mas sempre lembrando que ela é uma prova bem difícil de ser analisada, porque em uma mesma questão, dado ao total de proposições que podem ser dados numa mesma questão, ou seja, das alternativas que serão somadas, tem muito conteúdo que pode cair numa mesma questão, tá? Então vamos começar aqui o nosso pré-prova partindo para o primeiro ponto a ser trabalhado. Nessa arrancada do nosso pré-prova, tu vai começar revisando alguns conteúdos que não são comuns de aparecerem em outros vestibulares. É uma característica bem prova UFSC, tá? Então, foi o primeiro tópico que eu coloquei aqui, que é a investigação nas ciências biológicas. Normalmente, essa investigação nas ciências biológicas é aquelas que se utilizam de instrumentos avaliativos, certo? Para essas investigações. Aí, esses instrumentos eles podem estar compreendidos dentro, por exemplo, de instrumentos como microscópio para microscopia. Então é importante você saber a diferença de tamanho entre diferentes organismos. Por exemplo, a gente tem que saber que um vírus é menor que uma bactéria, certo? Que uma bactéria é menor que um protozoário e assim por diante, tá? Que uma mitocôndria tem tamanho proporcional a uma bactéria. Então, saber esses tamanhos aí, ter essa compreensão da dimensão de cada um dos organismos que podem ser trabalhados no contexto microscopia. Dentro da biotecnologia pode ser utilizado aquelas técnicas, por exemplo, chamado fingerprint. O fingerprint, da mesma forma que a eletroforese, são aquelas questões que já apareceram em prova, como por exemplo, na prova do verão de 2019, com as análises trabalhadas, por exemplo, de diferentes genes que são fragmentados e eles são utilizados como análises em géis de agarose. Então a gente consegue ver através de um fingerprint, que são técnicas que se utilizam da utilização de fragmentos de DNA, tá? Ainda por cima, para elucidar testes de paternidade, certo? Através de um conjunto de código de barras, que a gente chama isso de bandas, tá? E que é trabalhado também a partir de uma eletroforese. Só que essa eletroforese, a gente usa uma imagem nesse código de barras também, tá? Em um gel de agarose. É muito semelhante. Bem, na verdade, essa questão, quando ela aparece, ela aparece da mesma forma, tá? Então, sempre lembrar, por exemplo, um fragmento é maior do que o outro, tá? Então, o indivíduo tem, outro não tem, tá? Então, são questões possíveis de cair. A UFSC é bem recente, tá? A probabilidade de cair ela é menor, mas a UFSC já nos mostrou que pode cobrar isso. Outra são as reações em cadeia da polimerase.
ou seja, a clonagem e o aumento do número de fragmentos de DNA de interesse, que podem ser analisados por eletroforese e o fingerprint, certo? Então se cria milhões de cópias de DNA que serão clonadas e que a partir, por exemplo, de uma análise para identificação, por exemplo, de um grau de parentesco no conteúdo de filogenia, tá, na sistemática, análise de fósseis para entender o grau de parentesco, a gente pode utilizar essa técnica de PCR, de multiplicação e clonagem, e multiplicação de genes para uma técnica de DNA recombinante, ou seja, eu multiplico o fragmento de um gene, certo? E eu posso introduzir isso no material genético de um outro organismo, me utilizando aí então do conceito de transgênicos, para que esses possam produzir a partir daí uma proteína de interesse, tá? Então essas são técnicas que podem ser trabalhadas na questão, certo? Mas elas vão ser contextualizadas, por exemplo, análise de DNA, análise proteico, análise do grau de parentesco, tá? A cena de um crime, a técnica de DNA recombinante, inserção de genes em outros organismos, clonagem, enfim. Isso são técnicas que serão utilizadas para contextualização e resolução da questão, tá bom? A UFSC gosta desse tipo de contexto, não é fácil de ser trabalhado, além de você ter conteúdo, você tem que usar muito do raciocínio lógico para resolver essa questão, tá bom? Agora a gente vai passar para o nosso próximo conteúdo, que vai ser a biologia celular e molecular. Na sequência dos conteúdos trabalhados aqui nesse nosso pré-prova UFSC 2020, a gente, como eu já disse na primeira parte aqui do nosso pré-prova, o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar no edital da UFSC, ele está chamando de biologia celular e molecular. Basicamente, o que a gente está trabalhando aqui é a famosa citologia, tá bom? É um nome chique de falar citologia. Então, o que a prova da UFSC pode trabalhar dentre as 10 questões a citologia? Começamos aqui. Bioquímica. Antes de comentar isso, eu coloquei aqui duas observações que eu vou discorrer sobre essa parte aqui. O que a prova faz tempo que não comenta e o que não faz tempo que não cai e o que aumenta a sua probabilidade, e aquilo que ela tem tendência de pedir na prova. Então vamos lá. Bioquímica celular. O que eu posso esperar daqui? Que não cai, então, desde 2011, tá? Desde 2011. Então, características gerais e estruturais no funcionamento, por exemplo, sais minerais e vitaminas. O que eu tenho que esperar disso aqui? A função dos sais minerais e das vitaminas, bem como o que deve acontecer na sua carência. Lipídios. Quando a gente estuda lipídios, a gente tem que pensar na sua função estrutural, na sua função energética, tá? Os lipídios, eles terão a sua função na sua conversão para hormônios, no colesterol. Quando eu penso no colesterol, eu tenho que lembrar dos lipídios atrelados, por exemplo, a casos de obesidade. Na função do HDL, LDL. Ainda por cima, eu tenho que pensar nos lipídios na condição de saúde. Tá? Muito bem. Dos carboidratos ou glicídios como açúcares, lembrar de classificar monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, e lembrar que eu tenho que, na prova da UFSC, relacionar com outros organismos isso. Onde é que eu encontro celulose? Onde é que eu encontro a quitina? Glicogênio está presente como reserva de quem? Tá? Isso pode cair lá numa questão de zoologia, pode cair numa questão de botânica, pode cair numa questão do reino fungi. Então, não pensar na prova da UFSC em questões isoladas. Proteínas, pensar numa série de características para proteínas, na sua função enzimática, na sua função estrutural, nos aminoácidos, tá? Ali, que compõem esses aminoácidos, as proteínas, porque esses aminoácidos podem aparecer tanto compondo as proteínas como lá dentro dos chamados ácidos nucleicos, ao falar do dogma central da biologia molecular. Conteúdo importante.
Por quê? Porque o dogma central da biologia molecular já é um conteúdo que não aparece há muitos anos na prova da UFSC, tá? Ou seja, o que aumenta a sua probabilidade. Sendo assim, como não aparece há alguns anos, é muito possível que caia, por exemplo, os mecanismos que levam à replicação do DNA. Bom, se eu entendo esses mecanismos que levam à replicação, ele pode cair atrelado, por exemplo, ao que a gente viu anteriormente, no aumento das cópias ao utilizar o PCR. A transcrição de um RNA, tá? E a utilização desse RNA para a produção de proteínas. Ou seja, eu tenho que saber utilizar o código genético, porque a última vez que isso aqui caiu foi em 2012. Código genético, aquela tabela que existem nos códons correspondentes a trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro, que será depois de traduzido, é ele que vai montar a proteína, tá? E lembrar de todos os aspectos que o código genético nos traz, que um aminoácido ele pode ter mais de um códon, protegendo então dessa forma uma mudança estrutural proteica. Ou seja, isso é uma mutação silenciosa, uma mutação neutra, tá? Outro ponto que a gente tem que trabalhar aqui dentro, além das características gerais de DNA e RNA, a membrana plasmática. Quando a gente estuda a membrana plasmática, a gente tem que lembrar das características estruturais de camada fosfolipídica, as proteínas, certo? Mas um conteúdo que eu acho bem importante revisar está aqui embaixo, ó, a chamada osmose. Outro conceito importante é a osmose, porque esse não cai desde quando? 2011. Então aqui dentro lembrar da conservação dos alimentos, da osmorregulação em diferentes organismos. Um conteúdo que aparece com uma frequência bem grande, está aqui, ó, função de organelas. Gente, as questões que trabalham a função de organelas, né, meu camarada, essas funções são questões bem complexas. Tá? É muito conteúdo em uma única questão. Aí o que muitas vezes eles podem fazer? Eles colocam uma figura, se utilizando da microscopia, eles tiram uma foto da figura, tá? da organela, e aí na prova da UFSC, qual é que é a dificuldade? Identificar que organela a questão está falando. A organela da figura A. Meu Deus, não consegue nem identificar. Então lembrar que a UFSC tem dessas artimanhas, tá? E lembrar das funções dessas organelas ainda por cima, tá? Isso é importante. Bioenergética, tá? Bioenergética também aparece com frequência, mas o que tu vai revisar em bioenergética aqui dentro, tá? É importante você revisar respiração celular. É importante revisar fermentação. Por que só esses processos heterotróficos aqui? Porque a fotossíntese foi o último que caiu. Tá? A fotossíntese ela aparece no inverno de 2018, então é bem recente, tá? A probabilidade se torna menor. Então eu quero que vocês lembrem que vocês podem estudar aqui a respiração celular, as vias metabólicas da respiração celular e a utilização, por exemplo, de uma fermentação, por exemplo, com fadiga muscular, na indústria panificadora, tá? Outro ponto a ser analisado, que faz tempo que não aparece na prova, é o chamado ciclo celular. Então, no ciclo celular, só a intérfase não cai desde 2011. Pessoal, olha os pontos que eu estou mostrando para vocês, tudo que eu estou apontando, e há quanto tempo não cai. Ou seja, este conteúdo aqui é extremamente importante ser revisado. Nas questões de ciclo celular, tem que lembrar, por exemplo, o que acontece com a carga genética das células, por exemplo, ao longo da divisão celular. Tá? Intérfase já não cai desde 2011. Tem que estudar as fases da divisão celular, mitose e meiose. E o que acontece com o número de cromossomos e o número de cromátides ao longo do processo de divisão. Tá? Então, tudo que eu apontei aqui é passível de aparecer nessa prova, pelo menos em uma questão, mas lembre-se que em uma questão cai muito conteúdo, tá bom? Esteja preparado, tá? Revisa muito bem essa parte aqui, que ela vai estar em uma ou duas questões.
Na terceira parte dos conteúdos trabalhados para esse pré-prova, chega a histologia. A prova da UFSC ela tem uma sistemática um pouquinho diferente para a histologia. No edital, ela agrupa a histologia como ciência, como área de estudo. Quando a gente estuda a histologia, a gente entende histologia, a ciência que tende a estudar os tecidos. Tecidos são um conjunto de células de mesma função e forma integrada. Só que a histologia a gente estuda tanto para os animais, como a histologia a gente estuda para as plantas. Então, as questões da prova da UFSC, elas podem apresentar, como já o fizeram, por exemplo, em 2012, em uma única questão, tendo alternativas, para tecidos animais, lá no meio tema de tecido vegetal. Porque a questão é de histologia. A UFSC é louca a fazer isso? Não, está lá no edital dela. A UFSC trabalha com histologia. Então o que tu vai revisar aqui para os dois, tá? Primeiro deles, histologia animal. Importante, último tecido que caiu, certo? E detalhe, em 2019, tanto no verão quanto no inverno, não apareceram questões de histologia, tá? Melhor, não apareceram questões de histologia animal. Então, abre teu olho, tá? Então, o que tu vai revisar em histologia animal? O tecido epitelial, tá? Modificações de membrana, certo? Interdigitações, as junções de membrana, desmossomos, as microvilosidades, os tipos de células, né, que formam o tecido epitelial de revestimento, simples, estratificado, pseudoestratificado, em qual órgão se encontra esse tipo de tecido e qual a função que ele assume, tá? Ao falar, por exemplo, no tecido epitelial estratificado do tipo pavimentoso, a gente pode falar da epiderme. E lá no meio da epiderme, que é o primeiro tecido que forma o nosso órgão, que é a pele, lembrar dos melanócitos, dos queratinócitos, também os tipos de glândulas. Seguimos falando do tecido adiposo, e a gente tem que lembrar, por exemplo, do tecido adiposo compondo a hipoderme e todas as questões que eu já disse lá em cima dos lipídios, tá? Caso de obesidade, doenças vasculares, uma alimentação saudável. Tecidos de sustentação. Nos tecidos de sustentação, eles podem agrupar esse ósseo cartilaginoso. E aí, eles podem citar aqui dentro, por exemplo, questões dadas ao reino animal. Quem são os animais que têm esqueleto cartilaginoso, quem tem o esqueleto ósseo, e assim por diante, tá? Tecido hematopoético. O que eu vou lembrar do tecido hematopoético? Que é o que faz a produção das células sanguíneas e linfáticas, mas a gente pode trabalhar aqui dentro uma questão bem importante. Transplante de medula. Porque a gente vai lembrar das células que são células tronco na condição de serem pluripotentes. Células tronco que são pluripotentes, tá bom? Um tecido que eu acho bem importante porque tem muita coisa para ser explorada a partir dele é o tecido sanguíneo. Então lembrar lá no tecido sanguíneo a função das hemácias, no metabolismo do transporte dos gases, principalmente quanto ao gás carbônico, nem todo 100% do gás carbônico é transportado via hemoglobina. O que acontece quando a taxa de oxigênio ela se torna baixa? O que acontece é que os nossos rins produzem eritropoetina, que estimula a eritropoese no aumento do número de hemácias para tentar captar mais oxigênio. Os leucócitos no sistema de defesa, lembrar quem são esses leucócitos e quais são as suas funções, porque eles podem aparecer relacionados com o sistema imunológico, com a imunização ativa e passiva. Só que isso aqui é bem recente também, tá? Na metade do ano passado, desse ano, perdão, caiu uma questão sobre o sistema imunológico. Tá? Então, cuidado que ele pode aparecer, mas provavelmente esteja mais para o lado dos tipos de célula. E por fim, falar sobre as plaquetas no mecanismo de coagulação sanguínea. Lembra que o cálcio, a vitamina K está relacionado.
certo? Quais são as enzimas. Bom, tecido muscular pode aparecer lá dentro? Pode, tá? Então lembrar de dar uma revisada lá em tecido muscular, e o tecido nervoso foi o último que caiu, diminuindo assim a sua probabilidade. Agora, histologia vegetal. Pode cair histologia vegetal? Pode. Pode aparecer na mesma questão que o tecido epitelial? Também pode. Porque aqui pode aparecer a diferença, por exemplo, entre meristemas primários e secundários. E dos tecidos permanentes, esses apareceram aqui, ó, no vestibular de inverno. Agora, falando sobre o chamado anel de Malpighi correlacionado com o floema. Então isso diminui um pouco a probabilidade desse assunto aparecer em prova, tá? Mas é sempre importante a gente trabalhar a histologia vegetal, certo? Dando aquela revisada, até porque não é um conteúdo muito extenso. E não é difícil também esse conteúdo aí, tá bom? Então dá uma boa revisada em histologia, sempre lembrando que a histologia ela pode parecer atrelada, anexada, tanto com a histologia vegetal, em uma única questão, animal e vegetal, mas a animal pode aparecer junto com a fisiologia também. Quarto conteúdo do nosso pré-prova. Olha aqui, não é muito extenso. Reprodução e desenvolvimento dos seres vivos. O que é importante tu revisar? Primeiro, tipos de reprodução, tá? Se a reprodução é assexuada, cisparidade, brotamento, fragmentação, regeneração e esterilização, tá? Porque isso é aplicado em diferentes tipos de reinos, alguns deles mais aplicados ao reino animalia, e também reprodução sexuada. Lembrar que dentro dos tipos de reprodução, você deve lembrar o mecanismo, o conceito e mecanismos da alternância de gerações ou metagênese. E quem a utiliza, tá? Isso pode ser, por exemplo, lá nos quinidários, ou pode ser no reino planta, ou pode ser nas algas clorofícias. Gametogênese. Estudar na gametogênese, espermatogênese, ovulogênese, as diferentes fases, o que acontece com cada uma das células e as suas particularidades, principalmente lá na ovulogênese, porque ela tem uma série de detalhes da ovulogênese, porque ela inicia antes do nascimento e continua na puberdade. Lembrar a carga genética de cada uma das células e qual processo de divisão celular está envolvido. Ciclo menstrual. Bom, o ciclo menstrual, pessoal, tu tem que lembrar quem são os hormônios e aonde eles atuam. Tudo bem? Métodos contraceptivos. Aqui a prova da UFSC já mostrou para nós que gosta desse tipo de questão. Por quê? Métodos contraceptivos como vasectomia e ligação tubular caiu em 2011. A utilização de pílulas anticoncepcionais apareceu na prova de 2013. Então lembrar também que mecanismos como Mirena ou DIU, o que eles fazem como método contraceptivo. Nós tivemos uma questão na última prova, era uma questão sobre sistema reprodutor. Não era uma questão nada fácil aquela questão lá, mas essa questão do sistema reprodutor falava sobre os órgãos que compõem o sistema reprodutor, tá? E ainda por cima a embriologia. Para a embriologia, essas questões elas apareceram pela última vez lá em 2008, como os anexos embrionários. Então, os tipos de óvulos, a origem do blastópolis, os tipos de celoma ou os folhetos embrionários. Só que aqui eu tenho que lembrar em quais animais cada uma dessas características aparecem. Eu vou pegar um exemplo aqui. Celoma. 3 tipos. Acelomado, pseudocelomado, celomado. Quem é acelomado? Porífero canidário plateuminto. Pseudocelomado, só nemateuminto. O restante é tudo celomado. Então lembrar que isso pode cair lá como uma questão de zoom, mas tu tem que ter revisado aqui a embriologia. A histogênese cai bastante em provas, né? O que cada folheto embrionário vai originar.
E por fim, a diferença entre gêmeos, tá? O que é um gêmeo univitelino e o que é um gêmeo bivitelino, tá? Nas fases do desenvolvimento embrionário, morulação, gastrulação, blastulação, morulação, blastulação, gastrulação e neurulação, lembrar o que acontece em cada uma das fases e o que está se formando ao longo do desenvolvimento embrionário, e lembrar também do termo células-tronco totipotentes, que estão presentes no início do desenvolvimento embrionário, de células indiferenciadas, que são retiradas a partir do embrião e que podem se diferenciar para qualquer tipo de célula, tá? Revise essa parte, são tópicos pequenos a serem revisados, mas que podem compor em uma grande questão, tá bom? Olha aí o nosso quinto conteúdo desse pré-prova. Eu coloquei aqui, ó, tá no edital, seres vivos. Um conteúdo, pessoal, que eu acredito que vai ser o que vai te tomar mais tempo para a tua revisão. Quer ver o porquê? Reino Animalia. Eu vou ser bem breve quanto ao reino Animalia. Dani, pode cair o filo dos poríferos, pode cair os quinidários. O que tu vai estudar aqui? O que é característica da prova da UFSC? Trabalhar questões relacionadas à fisiologia comparada. Tá? Por quê? Porque na prova da UFSC ela tenta englobar o maior número de organismos em uma única questão. Então, nas últimas provas, todas elas trabalharam fisiologia comparada. Ou seja, eu tenho que saber comparar o sistema circulatório dos diferentes tipos de organismo, as características gerais que os diferenciam, tá? As diferenças entre sistema excretor, sistema nervoso. Eles gostam de comparar os sistemas entre os diferentes animais. Dificilmente cai uma questão só sobre um organismo. Tá? É bem mais difícil isso na prova da UFSC. Então tu vai fazer isso em 2 pontos. Primeiro tu revisa o dos invertebrados e depois tu revisa só vertebrados. Tá bom? Então dessa parte da zoologia vai ser uma questão complexa, ampla em conteúdo, e eles trabalham então o seguinte, a fisiologia comparada. Lembra de quando tu fazia a tua visão, aí estabelecer as características gerais de cada um dos filos, as suas particularidades, tá? Porque eu posso ali dentro citar diferentes animais em um jogo, em um trabalho de sala de aula, e aí estabelecer através de figuras a característica geral de cada uma das figuras dos animais citados a partir delas, tá? Das suas aplicações, quanto à medicina, na alimentação, reprodução, enfim, tá? Botânica. Senti alegria agora. Quando a gente fala em botânica, bom, a botânica, ela apareceu, por exemplo, no vestibular de 2017, um cladograma botânico e os ciclos de alternância de gerações. Então, o que a gente vai estudar aqui? O que tu vai revisar? A característica geral de cada um dos grupos botânicos. A característica de briófitas, a característica de pteridófitas, a característica de gimnospermas e angiospermas. Tudo bem? Algumas características que são comuns entre os grupos. Quer ver como? Briófitas e pteridófitas são dependentes de água para a reprodução. Briófitas e pteridófitas são criptógamas. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, são sinfonógamas, são espermatófitas. Lembrar dessas características que podem ser comuns aqui. Outro detalhe, verticilos florais, as estruturas, tá? Tipos de frutos, tipos de caule, tipo de raiz apareceu na metade do ano passado, inverno 2018, as folhas, tudo isso, quando tu estudar, tu deve lembrar da sua aplicação. A prova da UFSC não vai te pedir a decoreba, tá? A prova da UFSC, o que ela vai te pedir? Aplicar de acordo com as adaptações às diferentes condições do meio. Por exemplo, xeromorfismo.
O que acontece com uma folha em condições xeromórficas? O que acontece com uma folha em condições em que tem abundância de água? As folhas são latifoliadas, são membranosas, certo? Então, lembrar de revisar essa parte ainda da botânica. Para finalizar a botânica, a histologia recém caiu e eu recém comentei ela também. O que é interessante tu revisar? A fisiologia vegetal. Dentro da fisiologia vegetal, aqueles fatores que afetam a abertura e fechamento de estômatos, aqueles fatores que afetam a fotossíntese, os fito-hormônios, que não caem desde 2016, e aqueles mecanismos que são utilizados para o transporte de seiva, desde a absorção da raiz, apoplasto, simplasto, até a condução pelo xilema, devido à transpiração foliar, pressão osmótica, e depois aquele mecanismo de transporte pela seiva orgânica pelo floema, tá? Então tudo isso pode ser e deve ser revisado para esta prova da UFSC, tá? O que eu vejo que vai ser mais trabalhoso para vocês de todo o nosso revisão está aqui no nosso quinto ponto, porque é ele que está agrupando o maior volume de conteúdo, tá? Então tu vai ter que separar um período do teu estudo especial, certo? Não tenta revisar tudo isso no mesmo dia, tu tem tempo de fazer isso ainda para se organizar nesse estudo aí, tá bom? Essa é uma parte bem importante, ela é tão importante que todo ano cai. Nosso sexto assunto é genética. E genética na prova da UFSC não é uma questão fácil. Com certeza não é uma questão fácil. Então, aonde tu vai começar revisando? Lá na primeira lei de Mendel. Aqui as noções de probabilidade, a análise de iredograma, mesmo sabendo que isso caiu na última prova, mas foi uma questão aberta. O conceito e onde a gente usa o cruzamento teste. Sistema sanguíneo, olha lá, o sistema ABO e o fator RH não aparecem desde a prova de 2010. Depois, os conceitos de dominância completa e dominância incompleta. Mas é importante tu revisar também, por exemplo, alelos múltiplos, ainda dentro da primeira lei de Mendel. Agora, o que revisar na segunda lei de Mendel? Vamos lá. Herança quantitativa, linkage. Linkage foi a última, epistasia. Epistasia foi a última questão que caiu na segunda lei de Mendel. E isso caiu lá em 2016. Tá? Era a segunda questão da prova. E a produção de gametas, que pode cair a produção de gametas dado os processos de divisão celular meiótico, as fases da divisão. Cromossomos sexuais. Recém caiu herança ligada ao sexo. Então, o que estudar nos cromossomos sexuais? Pode revisar, por exemplo, o sistema ZW, como ele é aplicado em aves. E por último, linkage. Linkage caiu numa questão aberta com mapa cromossômico em 2017, de novo como uma questão aberta. Então, revisar linkage, porque esse apareceu pela última vez em 2013, tá? A genética ela deve ser revisada, até você, para auxiliar a sua revisão, você pode até refazer algumas questões que caíram em provas passadas. Isso vai te ajudar, mas não deixa de revisar a parte genética, porque, de novo, normalmente a prova da UFSC não faz questões fáceis de genética. Biotecnologia é o nosso próximo conteúdo dentro deste pré-prova UFSC. O que tu vai lembrar de biotecnologia são as teorias que podem ser trabalhadas, os conceitos dentro de biotecnologia. Então, o conceito de clonagem. Sempre que a gente trabalha a clonagem, a gente pode clonar organismos através de uma reprodução assexuada, ou a gente pode utilizar o termo clonagem para a clonagem de genes, para a amplificação dos fragmentos genéticos, tá?
Ação de clonagem terapêutica, onde se utiliza, por exemplo, células embrionárias, se faz um processo assexuado para a produção, então, de um indivíduo geneticamente idêntico. Depois disto, nós temos aqui a transgenia. O conceito de transgênese é a transferência de genes de um ou mais organismos para outro organismo de interesse. Esse indivíduo vai passar a produzir as características deste gene, tá? Edição de DNA. Isso é uma técnica inovadora. É o que a gente está chamando na biotecnologia do santo graal da engenharia genética, tá? Então o que acontece? O gene CRISPR, ele serve como está dito aqui, um guia, ele orienta, tá, nucleases, que é o Cas9, e ele edita o DNA. Ele retira um nucleotídeo, ele coloca outro, então ele consegue arrumar o DNA de acordo com o interesse dado à pesquisa, tá? Então, por exemplo, ele faz a deleção de um pedaço que sofreu uma mutação e criou uma característica que não é de interesse, um defeito celular, tá? Então, ele é muito detalhista, certo? E é uma técnica muito eficiente, técnica que vai editar o DNA e deletar ou adicionar segmentos de DNA de interesse. E o último, a utilização de células-tronco. O que eu tenho que lembrar? Dois conceitos. Células-tronco totipotentes são aquelas que a gente encontra no embrião, se diferenciam em qualquer tipo de célula. As pluripotentes são encontradas na medula óssea e no cordão umbilical. Mas essas só se diferenciam para células do tecido sanguíneo, tá? E aí ele vai ter uma utilização médica e terapêutica. Lembrar esses conceitos de biotecnologia, porque eles podem compor uma única questão, tá bom? Revise esses conceitos aí. Evolução, origem da vida, mais um conteúdo na 8ª parte do nosso pré-prova. As questões que apareceram nas últimas provas, principalmente sobre evolução, e a gente já sabendo que esse conteúdo ele é difícil, foram questões mais difíceis, tá? Questões bem trabalhosas, questões bem carregadas de conteúdo. Nessa parte, comece revisando a origem da vida, na análise, por exemplo, dos conceitos de abiogênese e biogênese, das hipóteses como criacionismo, panspermia cósmica, ainda por cima a teoria de evolução química, qual o primeiro ser vivo que apareceu, autotrófico, heterotrófico, mas também fazer aquela análise da concentração de oxigênio que já caiu no vestibular de verão de 2018, tá? Sobre evolução, o que tu vai revisar aqui? Então, teorias evolucionistas, tá? Nas teorias evolucionistas, lembrar de como tu identifica se é um caso dado ao lamarquismo, lei do uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos, ou se ele é darwinismo, dado à seleção natural, tá? Lembre que Lamarck ele não conseguiu provar a característica da lei do uso e desuso, porque ele não sabia como que se transmitia essa característica ao longo das gerações. E Darwin não soube explicar a origem da variabilidade para que essa fosse selecionada. Mas o neodarwinismo ele é muito trabalhado, ou seja, a teoria sintética. Então lembrar, por exemplo, na nossa última prova caiu processos de mutação, a característica da base genética sobre mutações. O que pode aparecer? Por exemplo, seleção natural. Lembra que a seleção natural pode ser estabilizadora, direcional, disruptiva, artificial. Aplicações de deriva gênica, tá? Ainda por cima, evidências de evolução. E essas evidências de evolução aplicadas a grupos, por exemplo, de animais e vegetais, tá? A prova da USP também gosta, por exemplo, de comentar sobre a evolução de hominídeos. Então, nessa parte do pré-prova, tu lembra que as
questões que apareceram nas últimas provas são bem carregadas de informações sobre evolução. Nós tivemos até uma questão dessa prova de 2018, nós tivemos uma das alternativas que foi anulada, que era uma que falava sobre frequência gênica, tá? Era uma questão que trabalhava sobre a teoria de Hardy-Weinberg, que ela foi anulada. Mas, dentro de evolução e origem da vida, essas questões aparecem na prova da UFSC, certo? Então, tu tem que ter bastante calma para revisar esse conteúdo, porque ele é cheio de detalhes. E repetindo, a evolução em todas as provas, tá? O conteúdo de evolução, ele é difícil. Então, eu sei que nos últimos pontos que eu coloquei ali, genética e evolução, essas sim são questões difíceis, tá? Então, revisa. Ecologia é a sequência de conteúdos a serem revisados no nosso pré-prova. Então, ecologia é um conteúdo básico a ser revisado, não tem como fugir da ecologia. E é um conteúdo gostoso de ser revisado, diga-se de passagem aqui. Então, quais são os pontos importantes que você deve revisar para essa prova, tá? Então vamos começar assim, ó. A organização os níveis de organização, tá? Então, níveis tróficos, certo? Nos níveis tróficos o produtor, o consumidor, o decompositor, a transferência de matéria e energia. Lembre-se que naqueles diagramas de cadeia e teia alimentar, as setas elas indicam o fluxo de energia ao longo de uma cadeia ou teia alimentar e não quem está se alimentando de quem. É o fluxo da energia, tá? E aí tu tem que lembrar que tu tem que classificar os organismos de acordo com seus níveis tróficos. E numa teia alimentar, o mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Relações ecológicas. Lembrar quais são as relações intraespecíficas, que são elas. Vamos lembrar lá. Então, de forma harmônica. Colônia, sociedade e gregarismo. Desarmônica, competição, canibalismo. Interespecíficas, o que tu deve lembrar? Harmônica, mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. E as desarmônicas aqui, ó, predatismo, competição, parasitismo, esclavagismo, amensalismo, certo? Lembrar de colocar isso dentro de exemplos, lembrar do conceito de cada um deles. Em seguida, ciclos biogeoquímicos. Nos ciclos biogeoquímicos, na prova da UFSC, é legal incorporar esses ciclos, por exemplo, com o ciclo nitrogênio, a interferência ambiental e o desequilíbrio que esses ciclos estão apresentando, como por exemplo, no ciclo da água. O desmatamento na Amazônia está provocando um desequilíbrio no ciclo da água. Ciclo nitrogênio, a utilização dele, por exemplo, com adubação verde, diminui o número de insumos a serem utilizados como adubos, tá? O ciclo do carbono relacionado a efeito estufa, mas claro que eu tenho que lembrar o conceito utilizado para cada um deles. No ciclo do nitrogênio, fixação, nitrificação, processo de desnitrificação, quem está envolvido, como acontece. Lembrar que na fixação existem as bactérias mutualistas lá na raiz das plantas leguminosas. Impacto ambiental e biomas. Bom, aqui dentro tu vai focar primeiro em impacto ambiental, tá? As questões do desmatamento, o efeito estufa, a eutrofização, o problema do petróleo, do óleo, que foi despejado dos oceanos, a problemática do lixo, a queima da Amazônia, o desmatamento de novo e soluções sustentáveis, utilização de energia renovável, tá? Sustentabilidade é importante, mas estudar também ecossistemas aquáticos, limnociclo e talassociclo. Lá no talassociclo, lembrar aqui, por exemplo, dos seres vivos, plantônicos, nectônicos e bentônicos, tá? Biomas brasileiros já está caindo com mais frequência, então a probabilidade dela é menor.
Mas lembra de dar uma revisada, uma boa revisada em ecologia, que uma questãozinha vai estar lá. Chegamos no último assunto deste pré-prova. Nosso assunto número 10, Biologia e Saúde Humana. Na verdade, o que essa parte do pré-prova e o edital ele coloca para a gente são as questões trabalhadas com parasitismos. Tudo bem? Parasitismos. Então, o que tu vai revisar aqui dentro dos parasitismos? Tem caído muito nos últimos anos a parte de viroses. Tanto é que no último vestibular, no penúltimo, lá no verão, caiu sobre herpes e as suas características. Tá? Também caiu sobre o HPV em 2017, caiu sobre o HIV em 2014. Então, por exemplo, pode cair questões que tenham como a forma de transmissão vetores, tá? Que aumentou muitos casos, né? Como, por exemplo, dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Esses 4 têm o mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. Claro, que na febre amarela, eu vou separar ela como, por exemplo, a febre amarela do tipo selvagem, que daí tu vai ter o hemagogos e o mosquito sabetes, tá? Onde os primatas são ali dentro reservatórios naturais. Depois, de trato respiratório, né? Gripe, né? o H5N1, a gripe suína, o H1N1, né? Influenza A, sarampo, que aumentou muitos casos, caso das campanhas anti-vacina. Então, lembrar de novo de estudar o sistema imunológico. Poliomielite, que é da paralisia infantil. Outro caso, a cachumba. Então, lembrar de revisar esses tipos de doenças. Bacterioses também já faz um bom tempo que não aparece, tá bom? Então, revisar lá dentro, leptospirose, cólera, que são doenças causadas aí por a problemática de saneamento básico, gonorreia e sífilis, que são DSTs, doença de trato respiratório, como a pneumonia, a tuberculose, de saneamento básico, de novo, causando paralisia, né? O tétano e o botulinismo. Protozooses. A última questão que caiu sobre protozooses está aqui, ó. Foi a leishmaniose. Caiu lá em 2018, verão 2018. Então, tu tem que revisar aqui, por exemplo, dentro de atualidades, toxoplasmose, tá? Mal de Chagas. Santa Catarina teve muitos casos de mal de Chagas. Lembra dos casos do caldo de cana, né? Do hemíptero, o barbeiro que apresentava o Trypanosoma cruzi e foi moído junto. E as pessoas tomavam esse caldo de cana contaminado pelo Trypanosoma cruzi. E ainda por cima, a malária, tá? Mas também é importante revisar doenças causadas por plateumintos e nematelmintos, como, por exemplo, a teníase e a cisticircose, a esquistossomose, que tem como hospedeiro intermediário o molusco, doenças causadas por nematelmintos, a ascaridíase e ainda por cima, ancilostomose. Por que tu vai revisar a ancilostomose? Porque ele penetra pela pele. Lembra que em Santa Catarina, alguns que ali região de praia, tem muitos desses casos, tá? Ao revisar esses conteúdos, você deve lembrar de estudar o seguinte. Vamos lá. Todas as doenças citadas você deve revisar as formas de transmissão, se existe ou não um vetor, identificar qual é o agente etiológico, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, tá? O ciclo de vida, e daí principalmente para protozoários, plateumintos e nematelmintos, os sintomas no qual o indivíduo vai apresentar, o seu tratamento e a sua prevenção. Tem vacina? Não tem? Só lembra de revisar também que para vírus tu tem que saber se ele é de DNA ou RNA. Tá bom? No mais, tu tá bem preparado. Tá bom? Uma excelente prova para ti. Sucesso nessa prova que tu vai te dar muito bem. Certo? Uma boa prova e rumo à aprovação. Até mais. Tchau.